Que alegria de viver! Que tal você tomar um cafezinho com o guru? Guru do Himalaia, sou eu. Você vem aqui sempre, né? Eu confio tanto em você, você confia em mim. Então a gente criou esse laço aí de amizade, né? É um verdadeiro amor. A gente só tá mandando coisas boas, pessoas incríveis que vão adicionar alguma coisa na sua vida. E o que adiciona muita alegria na minha vida é o meu ursão da Harp. Olha como eu estou com o meu agasalho rosa. Existem diferentes, né, agasalhos incríveis. Vamos conferir ali. Olha que legal essa nova linha de inverno aí, ó. Você vai ficar estiloso no último. É só você comprar lá os melhores packs, calças, agasalhos, tem camisetas. O inverno chegou, aquele friozinho, né? Ou se não chegou, vai chegando, né? É muito gostoso. Eu adoro, ó. Eu tô bem aqui, ó. Tá escrito aqui, Trust. Eu confio na Harp, eu confio neste cupom porque ele funciona. E tem muitas empresas aí que falam que são ecologicamente corretas. Eu conheço todo mundo da Harp, eles são mesmo. Eles utilizam menos água na fabricação. O toque é macio, você vai ficar quentinho. Eu tô tão confortável. Eu chamo a atenção para vocês da linha Pais e Filhos. Se você quiser comprar uma camiseta que vai ser o papai e o filhinho vão ficar vestidos igual. Isso é tão bom, funciona tanto. Eu faço toda hora com meu filho. Olha que ele tá dando uma ranhetada, ele tem 7 anos. Aí ele, eu não quero sair. Eu falei, vamos de papai e filhinho. Ele vai, é uma maravilha e tudo funciona graças ao meu ursão da Harp, que desperta a força da sua natureza. Então, preço bom, qualidade, sustentabilidade, tudo isso funciona e funciona demais. Confira lá, os agasalhos, que eu tô que tô com esse aqui. Muito bem, meu querido Ananda Prem, tudo bem com você? Tudo bem, meu querido? É um grande prazer estar aqui contigo para falar sobre um assunto que tenho certeza que a maior parte das pessoas tem uma grande curiosidade sobre estas questões todas. É maravilhoso. Então hoje nós vamos falar sobre o Tantra. E aí já passa milhares de coisas na minha cabeça, todo mundo começa a pensar aquelas besteiras e tal. Será que são besteiras? Será que não são besteiras? Nós vamos perguntar para quem dedicou a vida inteira fazendo isso, que é um ultra especialista, que é o Ananda Prem. Vamos introduzir então o Tantra, o que é, por quê, como ele se comporta, como ele vai ajudar a sua vida, tudo. Vamos deixar quem sabe falar. Então vamos lá. Muito obrigado por esta introdução e espero que o meu discurso faça jus a isto tudo. Bom, este é um dos temas mais controversos dos dias atuais, especialmente porque se você for digitar a palavra Tantra no Google, você vai ver 90% de coisas que não tem nenhuma ligação com o Tantra, como ele foi criado. Bom, para isso nós precisamos entender de onde vem este Tantra. Na verdade, Tantra é uma tradição filosófica milenar da Índia Antiga. Quando nós falamos de Índia Antiga, nós estamos falando de mais ou menos do ano 1000. Né? Às vezes, uma coisa interessante da gente ver sobre a Índia Antiga é que as escrituras são antigas. Se for pegar os Vedas, o Mahabharata, os Puranas, os Vishnu Puranas, todas as escrituras antigas, elas eram perpetuadas por tradição oral, elas não eram escritas. Então, existe uma classe sacerdotal da Índia, que são os Brahmanes, que eram versados em sânscrito, que é uma língua antiga e morta da Índia, e eles perpetuavam a tradição através de decorar os textos mesmo. Então, a tradição era perpetuada de forma oral, ou seja, escrito no papel, escritura em pergaminho ou em qualquer outra substância, 800 anos para cá. Então, foram escritos há 800 anos, mas eles foram perpetuados por tradição oral já há muito tempo. E o Tantra é uma das tradições antigas da Índia que foi criada há mais ou menos uns 1000 anos. Então, quanto tempo tem o Tantra? 1000 anos. Obviamente que existem hipóteses filosóficas de que ele teria surgido em civilizações matriarcais em períodos remotos. Mas, documentalmente falando, nós temos o Tantra como tendo sido compilado no período do Iluminismo medieval do Oriente. O que é esse período do Iluminismo medieval do Oriente?
parece que no ano 1000, grandes inteligências vieram aqui para a Terra. Uma destas grandes inteligências foi aquela que inspirou o surgimento do Tantra como nós conhecemos. Na verdade, o Einstein está para a física, assim como Abhinavagupta está para o Tantra. Então, a figura central do Tantra, digamos assim, mais reconhecido, estruturado, é chamado Tantra da Caxemira. É uma linhagem tântrica shivaísta, uma linhagem Shaiva, que teve por Abhinavagupta o seu grande criador. Mas a pergunta é, mas Ananda Prem, defina o que é Tantra. A palavra Tantra, ela é composta por duas palavras sânscritas, que é Tanati e Trayati. Significa a maneira pela qual nós tecemos a nossa vida. Uma outra tradução muito interessante do Tantra é tecnologia. Olha que coisa. Porque o Tantra é um conjunto de técnicas e ferramentas que conseguem levar um indivíduo à iluminação. Só que estas técnicas e ferramentas precisaram ser aprovadas por uma sucessão de gurus. Tipo, eu fiz isto, aquilo e me iluminei. Então, ele ensinava isto para outra pessoa e a pessoa se iluminava também. Então, quando uma tradição, um conhecimento é ensinado para uma sequência de pessoas e estas se iluminam, aquilo se transforma em uma escritura chamada Shastra. Um livro qualquer transforma-se em Shastra quando aquele conhecimento é capaz de levar o indivíduo à transcendência. Então, o Tantra é uma ciência de iluminação que utiliza tecnologias específicas. Simples assim. Aí você pode me perguntar, mas o que o sexo tem a ver com isto, Ananda Prem? Nada, absolutamente nada. Não tem nenhuma ligação, visto que a maior parte dos gurus que perpetuaram esta tradição eram inclusive celibatários. Então, o Tantra não tem nenhuma ligação com a sexualidade ou com o sexo, com nada relacionado com isso. Então, é assim. O Tantra, qual é a diferença do Tantra e dos outros princípios de conhecimento que vem da Índia? Porque nós precisamos botar uma outra luz na história. As pessoas chamam o conhecimento da Índia de hinduísmo. Não se chama hinduísmo. Este é o nome que os ingleses deram para aquela multiplicidade de religião que tinha na antiga Índia e chamaram aquilo tudo de hinduísmo. Tanto que no hinduísmo tem coisas completamente diferentes umas das outras. Porque a vastidão territorial da Índia é gigantesca, em uma época onde elas não se comunicavam. Detalhe, na Índia tem mais de 400 línguas. Eu não estou falando de 400 dialetos, são mais de 400 línguas, onde as pessoas não se entendem. O indiano se entende hoje em dia contemporaneamente por conta do inglês, porque antigamente eles não se entendiam. Ou seja, eram nichos isolados em suas diversas localizações que não conseguiam interagir um com o outro. Ou seja, tudo aquilo, quando o inglês chegou, ele precisava dar um nome para aquelas crenças religiosas todas. Chamou aquilo de hinduísmo, mas é um nome muito pálido para isso tudo. Nós dizemos que o caminho da transformação espiritual do ser através dos conhecimentos que vêm da antiga Índia medieval chama-se Sanatana Dharma. Este é o nome que se dá para isso. E tinham diversas vertentes. A maioria das vertentes dizia assim: Guru, para tu se iluminar é fácil. Você precisa entrar numa caverna, se abster de todos os prazeres da existência, prazeres de todos os tipos, porque o seu corpo físico é um obstáculo para a sua iluminação. E quanto mais você mortificá-lo ou tratá-lo com desprezo em detrimento à sua aspiração espiritual, mais você vai caminhar rumo à sua transcendência. A maior parte das tradições diziam isso. É por isso que tem aquele papo de ascetas mendicantes buscando aspiração espiritual em cavernas gélidas, em sistemas austeros. A maior parte dos sistemas foram assim. Até que chegou uns caras que falaram assim, não, a gente não precisa abdicar da experiência humana para atingir a iluminação.
nós podemos conseguir a iluminação mesmo estando dentro desta realidade, quer seja um pai de família, um trabalhador até numa estrada de ferro, depois que os ingleses foram lá surgir estradas de ferro. Qualquer pessoa pode atingir essa iluminação, porque a coisa era mais feia ainda. Na Índia antiga, nós temos os sistemas de castas. Então, não era toda a casta que conseguia se iluminar. Olha que coisa! Você tinha castas dos kshatriyas, que eram os guerreiros, a casta dos brahmanes, que eram os sacerdotes, a castas dos párias, que não tinha casta nenhuma, as castas dos vendedores, que eram os vaixas, os shudras eram os operários, e tinha os dalit, que são os intocáveis. Haviam pessoas que não podiam nem ser tocadas. Então, a estratificação era tão grande na Índia, e esta iluminação era reservada somente àquelas pessoas de casta alta. Então, de repente, no ano 1000 na Índia, os rishis, que eram os estudiosos, falaram assim, não, alguma coisa está errada. Qualquer pessoa pode se iluminar. Inclusive, a iluminação pode ser obtida mesmo você não precisando necessariamente estar dentro de um eremitério, dentro de uma caverna, recluso com meia dúzia de monges seletos. Todo mundo pode conseguir esta iluminação. Então, estes sábios, nesse período de 1000 anos atrás, falaram assim, mas esse homem normal, como ele pode conseguir esta iluminação? Então começaram a traduzir os discursos dos diálogos entre Shiva e Parvati. A mulher de Shiva é Parvati. Então, ela, nestes diálogos, chamados Agamas, tratava-se dos desabafos de Shiva com Parvati, os aspectos mais humanos das divindades, né? Dos aspectos mais práticos do dia a dia, das questões dos sentimentos relacionados com a experiência humana. Então, destes livros, que eram os Agamas, extraiu a base para a criação daquilo que chamou-se de Tantra, sendo que o Tantra é um conjunto de regras disciplinares através das quais o homem comum pode chegar à iluminação. Ou seja, não tem sexo nenhum no meio disso. Absolutamente. Visto que o Tantra, sendo uma ciência de iluminação, ele desenvolveu mecanismos de ampliação de consciência. Por exemplo, quando nós falamos de Kundalini. Kundalini é uma coisa que todo mundo fala, mas vamos ser sinceros, as pessoas falam, mas não tem tanta propriedade nesse assunto. Porque Kundalini, primeiro, é um despertar da energia pelos chakras que são criados no campo etérico. O Tantra utiliza de várias ferramentas, de yantras, que são símbolos mágicos mandálicos, e principalmente de mantras. Mantra é o componente fundamental do Tantra. A palavra mantra vem do sânscrito. Man significa manas, mente. Tra significa controle. São palavras de controle da mente. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, conceito essencial. Os nossos chakras são ligados por condutos energéticos chamados nadis. Nadis são as estradas energéticas que conectam os chakras entre si. E o que acontece é que nadi é desperto com alguma coisa. Nadi vem da mesma raiz de nada. Nada significa som. Então os nadis são abertos pelos sons vocálicos. Então as ferramentas essenciais do Tantra são yantra e mantra. Então os rishis descobriram nessa época passada que através de vocalizações ou através de questões da visualização de imagens, o indivíduo podia ascender a sua energia primária. Mas agora, Guru poderia me dizer, mas e essa questão ligada à sexualidade, então foi tudo inventado? Sim e não. Porque na Índia antiga, antes de existirem os tântricos, existiam os kapalika. Os kapalika eram homens, existe até hoje, homens que tomavam água em crânios humanos. Kapal significa crânio. E as mulheres kapálicas eram mulheres que, nas regiões tribais, iam para a floresta. Tomavam líquidos e substâncias psicoativas, de modo que elas permitiam com que as deusas da floresta entrassem em seus corpos. E quando as deusas das florestas entravam em seus corpos, elas tinham contatos sexuais com vários homens. Mas aí não eram elas que tinham este contato. Era o corpo delas, mas com o espírito destas deusas das florestas.
Este culto acontecia formalmente em grandes grupos nas florestas até o ano 1000. Até que esse indivíduo chamado Abhinavagupta falou assim, não, a gente precisa botar ordem na casa e saber até que ponto tudo isto é verdadeiro, até que ponto tudo isto é falso. Foi então que no ano 1000 Abhinavagupta compilou aquilo que hoje em dia nós chamamos de Tantra moderno. A grande questão é que o ser humano, psicologicamente falando, aí a gente vai sair do Tantra místico, porque eu estou falando aqui da mística do Tantra, e entrar para a psicologia. O ser humano, ele atualmente, ele é controlado por forças, nós chamamos subdiafragmáticas, que são medo, culpa e raiva. Se você for pegar qualquer problema do ser humano e conseguir enxergar as suas raízes, você vai ver que tem medo, culpa e raiva. Medo, culpa e raiva, na estrutura energética do ser humano, se adensa nos chakras inferiores. Nós chamamos de energias subdiafragmáticas porque estão abaixo do diafragma. Estes chakras estão abaixo do diafragma, só que tem mais um detalhe. O chakra básico, que está na base da nossa coluna, ele está na região mais sagrada do corpo. E por isso que os antigos chamavam esta região mais sagrada do corpo de sacro. E exatamente esta região, o sacro, está na altura dos nossos órgãos sexuais. É por isso que as estruturas religiosas primitivas mantinham o homem controlado através do medo, especialmente da sua impulsividade sexual. É aqui que o sexo entra. O Tantra não tem nada a ver com sexo, mas o ser humano tem muitos problemas ligados à sexualidade. Então, quando um instrumento de grande potência de iluminação bate na estrutura primária do ser humano, vai encontrar como problema fundamental a experiência da sexualidade e toda a forma como que na sociedade a sexualidade é expressa em mecanismos de dominação. Até, por exemplo, o ser humano, psicologicamente, para se manter seguro, ele cria uma estrutura linguística para determinar a correlação interpessoal que ele tem com as pessoas. Ele cria uma estrutura chamada amizade, tem namoro, tem casamento, tem noivado. E quando você cria rótulos para determinar o tipo de relação interpessoal que você tem com a outra pessoa, você limita também a consciência. Nós limitamos a consciência a partir do momento que nós a colocamos em classificações específicas. Enquanto que a partícula essencial do ser, ela quer se expandir e ter liberdade, nós temos a mente com princípios religiosos, princípios filosóficos, herdando também os traumas dos nossos pais, os ditames da sociedade, a opinião dos nossos vizinhos, amigos, de modo que a energia da consciência, que é kundalínica, ela quer explodir em essência, mas tem uma limitação psicológica como uma tampa que aprisiona a naturalidade da alma. Isso é muito maluco. Porque hoje em dia, a quantidade de limitações psicológicas que as pessoas têm no todo o tempo, estas limitações psicológicas geram um sistema de comparação. Cada vez que você está no Instagram ali rolando a sua fotinho, o seu subconsciente está comparando você com todas aquelas falsas imagens que você vê, porque são imagens com filtro, mostrando troféus que eles não atingiram, ok? E o seu subconsciente está achando que você é uma droga. A todo momento que você está se comparando, você está se negando o tempo todo. E os relacionamentos afetivos, eles são relacionamentos afetivos onde não existe amor, existe uma codependência emocional. Então, eu amo você, mas este amor eu vou te amar desde que você não saia da linha, porque ai de você se tu sair da linha. Então, meu amor é desde que você se comporte assim, 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 assado. Sendo que o amor deveria ser uma emanação universal de consciência. Mas pela falta que nós temos dessa conexão com Deus, ou seja, que seria a fonte primária da percepção e da fonte de tudo, nós criamos relações horizontais onde tentamos extrair energia e atenção de quem não tem nem para ele. E criamos os relacionamentos afetivos e desenvolvemos a sociedade como ela se encontra organizada, pessoas dependendo de outras pessoas para criar uma felicidade temporária. Só que o Tantra chegou com uma proposta completamente diferente no iluminismo do ano 1000, dizendo assim,
Estes limitantes da consciência impedem a conexão com o divino. E falou assim, você precisa aprender a agir com naturalidade e espontaneidade para que a energia da consciência possa ascender pela sua coluna e gerar em você uma iluminação. Isso foi muito punk na época desse iluminismo. A questão é que o conceito do Tantra foi tão intenso na Índia que quando da invasão do Império Mogul, os tântricos foram condenados à morte. Na época, o grande imperador Mogul Akbar, aquele que construiu o Taj Mahal, ele tinha elefantes que matavam os tântricos com uma patada. Nossa. Na frente ali do Red Fort, que fica ali perto do Taj Mahal. Os tântricos sofreram uma perseguição durante muitos séculos, porque a fala de Abhinavagupta e dos tântricos eram muito libertárias, porque você não precisava, para se iluminar, ir numa caverna. Você não precisava abdicar da vida. Você podia ser de qualquer casta e, sobretudo, você precisaria rasgar todo o script que você criou na sua vida. Então foi uma psicologia, uma estrutura muito revolucionária que aconteceu na Índia antiga e que até os dias atuais é muito mal entendida, muito mal interpretada, e quando você tem uma dificuldade de compreender aquilo que é muito grande, você faz um resumo mal feito. Então o Tantra, como ele é tido nos dias de hoje, é um resumo mal feito. Mas, em suma, o problema é que no corpo humano a energia da consciência está no mesmo alinhamento dos órgãos sexuais. Esse que é o ponto básico. Geograficamente, no corpo, o sacro está no alinhamento das nossas, da região sexual. Então as repressões da sexualidade também reprimem a expansão dessa energia primordial. Você vê como uma coisa é enroscada? E o pessoal gosta já de controlar essa região com religiões, com dogmas, etc. Porque eles já sabiam, então, que ali Sim, existia um tesouro. Um tesouro. Assim. Então, o grande tesouro do ser humano é uma energia primordial chamada Shakti. Shakti é a energia primária. Shakti não significa mulher, Shakti significa a energia primária da vida, que é feminina. Então as grandes religiões trataram de controlar o ser humano com medo e com culpa. Medo e culpa, dizendo que essa região ela era uma região proibida e o exercício das suas funções seria uma coisa compactuada com o demônio. Porque uma coisa é o seguinte, pessoa feliz não vai em religião nenhuma. Pessoa feliz não vai na igreja. Pessoa feliz vive a vida. Quem vai numa igreja é porque está se sentindo mal. Quem está se sentindo com culpa. Então ali, na verdade, é um mar de depressivos. As pessoas só buscam Deus quando elas estão sofrendo. Então qual é o pensamento inteligente de um religioso? Vamos fazer as pessoas sofrerem muito, porque só assim elas vão buscar Deus. Isso é sádico. Tenebroso da gente pensar, mas isso aconteceu durante o tempo todo. E a filosofia do Tantra é da libertação da consciência a partir da tua consciência. Dizer, o seu corpo físico é um instrumento da criação criado por Deus e você não precisa se afastar de tudo que ele gera para que você acenda a sua energia original. Ou seja, o Tantra é uma estrutura sensorial. Ela usa os seus sentidos, ela usa o contato que você tem com a realidade como elemento para a transcendência. Existe um dos grandes textos tântricos chamados Kulanarva Tântrica, que diz assim, quando se cai, é por meio do chão que se levanta, fazendo apologia de que quando a civilização chega no campo material, é a partir da matéria que ele consegue uma transcendência espiritual. Então, na verdade, sem querer, todos nós somos tântricos e não sabemos. Por quê? Queremos uma evolução espiritual, mas não queremos abdicar do conforto e dos prazeres que a matéria nos dá, do conforto que nós trazemos para o nosso corpo físico, do prazer e dos sabores daquilo que nós ingerimos. Só que o Tantra coloca tudo isso dentro de uma outra moldura e busca trazer a consciência de Deus para a realidade prática. Isso é o Tantra.
Então, muitas vezes, muitas pessoas são tântricos e não sabem. E com relação às questões relacionais, entende-se, dentro de um ponto de vista maior, que a relação primária é o seu casamento com Deus, que no Tantra é chamado de Ishvara. Ele é a fonte de toda a força. A partir do momento que eu transbordar-me desta energia, eu tenho que compartilhar com o outro. Isso é uma coisa muito elevada, porque para que isso aconteça, o indivíduo precisa resolver todas as suas mazelas psicológicas e existenciais. Para o indivíduo dizer, eu estou aqui, o meu amor é proporcional à capacidade que eu tenho de lhe servir. O Tantra fala muito de amor, por quê? Porque quando nós saímos dos 3 primeiros chakras que tem na base da nossa coluna, tem o básico, depois tem o umbilical, o do plexo solar, que representam as tramas do medo, da culpa e da raiva, nós passamos pela zona diafragmática e atingimos o chakra cardíaco, que é o chakra do amor. Mas o amor não é uma emoção, é um estado de consciência. Amor é um estado de consciência atingido por alguém que se iluminou ou está perto dessa iluminação, que é um estado que transborda incondicionalmente, ou seja, eu amo você independentemente da sua trajetória, do seu caminho, de suas decisões e independente de amar-me também. Aí é amor profundo. Os textos tântricos budistas chamam esse estado de Bodhisattva. É aquele que atingiu a percepção do que é o amor. É o objetivo do Tantra. Então o Tantra objetiva o amor, mas este nível de amor. Só que psicologicamente falando, para que a gente chegue nesse tipo de amor, vamos cair na real. Não é mole. Não. Porque a gente tem um sistema de psicodependência do outro, de um amor relacionado a romance, que não é algo que você cria consciência dentro de você. Nos relacionamentos são geralmente assim. Então eu me comprometo contigo. Então você vai ceder 50%, eu cedo 50% e a gente chega num acordo. Ceder 50% é matar-se 50%. Quando você entra em um acordo, em uma estrutura contratual, que pode ser muitas vezes não consentida, você vai precisar abafar muitos elementos da sua psique, que você transforma em sombra. A sombra psicológica é aquela parte de você que você precisou abafar para que você possa interagir com a sociedade e com o seu campo relacional. Porém, a sombra é de onde nasce a flor da consciência. Já tinha aquele mantra no tibetano, Om Mani Padme Hum, que significa do lodo nasce a flor de lótus. O lodo é o pântano da consciência, que é a nossa sombra. Então a flor de lótus, que é o chakra Sahasrara Chakra, que está no alto da nossa cabeça, tem as suas raízes germinadas no lodo da consciência, que é a sua sombra. Então o Tantra é a ciência que você aprende a projetar luz no lodo para a germinação do lótus da consciência. Então, trazer luz para o lodo significa abrir a sua caixinha de Pandora, o seu pântano de todas as coisas que você negou para você poder interagir com a sociedade, porque na psique humana é assim, você tem o seu ego, é o cartão de visitas que eu dou para o mundo, tipo, eu sou esta pessoa. Você escolhe um conjunto de elementos para que você possa monopolizar e ter a atenção do outro, porque muitas vezes se eu mostrar para o outro exatamente do jeito que eu sou, o outro não vai gostar de mim, porque nós temos uma necessidade ainda do amor e da energia do outro. Falar amor e energia é a mesma coisa. Agora, quando a sua fonte é Deus, eu vou mostrar para o outro exatamente como eu sou, porque eu não sou mais dependente da energia dele, nem do amor dele. Então esse é um princípio muito punk isso aqui. A gente está falando de uma revolução psicológica onde para você ser quem você é, você precisa estar disposto a chutar muitos baldes para a revelação da tua verdade. Só que quando isto acontece, a luz da tua consciência, chama-se luz de Ishvara, bate no pântano. O pântano, que é a caixinha, que é o seu baúzinho do inconsciente, quando abre a porta, a luz de Ishvara bate profundamente e você aí deixa de ter uma consciência fraturada entre ego e sombra. Ambos se unem e você fala assim, eu sou isto aqui.
Quer gostar disto aqui, que goste. Não quer, não posso fazer nada, mas aqui está o meu ser de verdade inteiro. Nesse momento a consciência para o Supremo se abre. Isto, psicologicamente, nesta civilização, onde nós aprendemos a ser bonzinhos e nós vivemos dependente da atenção, da aprovação e do amor do outro, é muito punk. É muito difícil, realmente. Então a gente está percebendo aqui como que na visão tântrica mesmo da história, né? Porque muito fala assim, você tem que cuidar mais de você, ao invés, porque rola muito isso mesmo, né? A gente entende o amor como uma doação extrema para alguma pessoa, uma coisa assim, eu estou amando, mas às vezes você está se sabotando, né? Deixa eu aproveitar aqui e falar do curso da Gratidão Eterna, acesso infinito. Você vai ter acesso infinito, porque antigamente comprava o curso da gratidão e depois de um ano tiravam. Não, agora vai ser infinito. E você comprando um, você recebe 2. Então aproveite essa promoção. Você pode dar para quem você quiser, para o seu irmão, para o seu pai, marido, filho, ou uma pessoa que você gosta, um amigo. É muito legal esse curso de gratidão. Ele foi uma tese de doutorado nos Estados Unidos. A Márcia Luz conseguiu transformar isso em ciência. Vai mudar a sua vida, vai mudar a sua saúde, vai mudar o seu amor, vai mudar tudo na sua vida. Eu fiz em 2 semanas, já modificou muito. Eu indico para familiares, pessoas que me perguntam, é o curso que mais teve impacto, tanto aqui no Alegria quanto no Paranormal. Então eu não me canso de falar, o método da gratidão é simples. Você pode não ter religião nenhuma, ter religião funciona de qualquer jeito. Nós acreditamos firmemente nesse curso, então compra que você não vai se arrepender, que é a dica do guruzão do Himalaia aqui, ó. Faz e conversa comigo, é demais. Gratidão eterna, acesso infinito. Tá aqui o QR Code, tem as informações aqui para você, é demais. Não perca a gratidão eterna, acesso infinito. Meu querido Ananda Prem, estamos aqui recebendo um banho de conhecimento. Você que é um ultra especialista, né, nesse assunto, já ministra cursos, né? Queria que você falasse que você tem uma formação de Tantra 2 vezes por ano, né? Tem uma formação em Tantra que acontece 2 vezes ao ano. Uma começa no mês de janeiro e outra começa no mês de julho. Para você ficar ao par disto, basta seguir-me, principalmente nas redes sociais, Instagram. @Mestre Ananda Prem. Lá você me segue que você vai ter todas as informações a respeito de Tantra. Na verdade, eu comecei a trabalhar com essas coisas de Tantra já faz muito tempo, porque o Tantra é uma estrutura muito realista. É radicalmente realista, que faz você enxergar-se de uma forma completa. Porque o que acontece é que, olha, eu já estou nessa estrada faz muito tempo, desde que eu já sou fora da curva desde que eu nasci, e muitas técnicas de autoconhecimento são muito periféricas. Você conhece muitas coisas, mas você já deu um mergulho profundo dentro de si mesmo? Então o Tantra é uma estrutura que cria um mergulho muito profundo dentro de si. E é um campo de conhecimento que veio, como eu estava falando, mais ou menos no ano 1000. A região da Caxemira, no ano 1000, foi uma região muito privilegiada. Era dividido ainda em vários estados, mas o governador daquela região falou assim, sabe de uma coisa? Eu vou começar a patrocinar todos os sábios e eruditos. Imagina, por exemplo, não que eu me considere um sábio erudito, mas um profissional da área. O Estado me bancar sem eu fazer nada? Maravilhoso. Então, o que aconteceu? Na Índia, 1000 anos atrás, o governador da região falou assim, agora os sábios daqui vão ter tudo. Vão ter sei lá o quê. Vão ter casa, vão ter moradia, vão ter tudo, vão ter comida, não precisa fazer nada. O que começou a acontecer? Uma afluência, uma convergência de sábios na região da Caxemira. Então, lá no ano 1000, teve um templo chamado Templo de Sarasvati, que era um templo do conhecimento. E como a Caxemira era uma rota uma rota, não era de migração, era uma rota de, como é que chama? Essas rotas da seda da China, de produto. Sim. Uma rota de produto.
Por ali passavam muitos árabes também. E por essa razão, naquela região, surgiu grandes afluentes do sufismo e do Tantra. Então, por exemplo, mais ou menos num decurso de 300 anos, você tem sumidades do conhecimento transcendental. Você tem Abhinavagupta. Abhinavagupta é o Einstein do Tantra. Escreveu um livro de Tantra que ninguém nem entende hoje em dia, chamado Tantra Louca. Mas você tinha Ibn Arabi. Ibn Arabi, um grande sufi Ibn Arabi, escreveu 640 livros. Quando eu comecei a pensar em 640 livros no ano 1000. Agora, no ano 1000, ele consultava o quê? O Google? Ele consultava quem? Nada. Imagine o que o cara conseguia escrever 640. Detalhe, ele digitava no Word, tinha corretor automático, era na mão. Se você pensar o que esses caras faziam há 1000 anos atrás, eles escreviam coisas que hoje a gente nem entende direito. Por isso, o grande livro de magia, Shams al-Marif, que é um dos grimórios mágicos mais famosos que tem, escrito por Muhammad al-Buni, é da época também. Como que estes caras conseguiam fazer isto? Então, por isso que nós dizemos que foi um descenso de iluminação no ano 1000. E nessa região surgiram os tântricos e surgiu várias linhagens sufi dos dias atuais. Porque tanto o Tantra como o sufismo, eles objetivam a transcendência a partir de uma coisa chamada vacuidade. Porque o tempo todo a nossa mente, que é a grande produtora da ilusão, ela está querendo compreender alguma coisa. Ela está querendo entender, ela está querendo classificar, mas como é isso? Mas o porquê disto? E o Tantra diz, a existência por si basta. A primavera vem, a grama cresce, de manhã o sol nasce, depois ele se põe, a nuvem aparece aqui, ela se põe lá. Então a experiência do Tantra vai transportando o indivíduo em uma condição menos mental, mas mais experiencial. É que nem, por exemplo, você pega 3 pessoas para verem um arco-íris. Senta lá o cientista, ele olha para o arco-íris e pensa assim, sim, porque são comprimentos de onda. A luz, na verdade, era branca, mas passou por pedacinhos, pinguinhos de água, fez uma difração e papapá. O matemático vai explicar aquilo de outra forma, mas uma criança simplesmente vai olhar para aquele arco-íris e deleitar-se. Então o princípio do Tantra é um chamamento parecido com aquele que fez Jesus, porque Jesus um dia disse, vinde a mim as criancinhas. Ele não queria abrir uma creche, e aquilo é uma linguagem simbólica. Ele falava, aos puros de coração eu lhe concedo a consciência crística. Então este retorno a esta consciência crística, que dentro de um conceito tântrico nós chamamos retorno à essência, é o indivíduo aprender a descomplicar tudo, desfazer os nós. E é por isso que uma das traduções de Tantra é trama, para nós entendermos a trama que nós fizemos na nossa vida, a complicação que nós fizemos na nossa vida de coisas muito simples. Então, quando nós, através de técnicas do Tantra, agitamos essa energia nos nossos chakras inferiores, nós vamos perceber o tanto de medo, o tanto de culpa e o tanto de raiva que existe na base da nossa psique, que faz com que a nossa energia da consciência não se expanda e nós nos iluminemos. Aí você pergunta assim, mas o que é essa tal da iluminação? Olha, eu vou ser bem sincero. Seria a mesma coisa que você perguntar, mas como é a Tasmânia? Eu não fui na Tasmânia. Né? Mas eu digo o seguinte, essa iluminação, no conceito de hoje, é aquilo que você vive sem depender emocionalmente de ninguém e sem encher o saco de ninguém. Em termos bem básicos, você vive a tua vida sem perturbar ninguém, dentro dos seus valores,
e você chega dentro da tua casa sem precisar olhar para o celular, sem precisar procurar na televisão um show que vai ter aqui ou ali, porque você gosta profundamente da sua companhia. Então, esse ponto de você gostar da sua companhia, de você não ter a ansiedade de ter que buscar 1000 coisas, porque você já está bem, isto já está de bom tamanho. Para um mundo onde as pessoas, para ficarem quietas, para acordar de manhã, elas precisam tomar um antidepressivo, um ansiolítico, chegar na tua casa, tomar a sua cerveja, ou o que você quiser tomar, se você é vegetariano seja, se você é carnívoro seja, se o que importa, se você vive de luz, que acenda uma lâmpada e beba lá a sua luz. Mas você estar em paz com o seu centro de consciência, eu já chamo isso aí de um estado de pré-iluminação. Só que para que isso aconteça, o indivíduo vai estar disposto a conhecer profundamente quem ele é. Você sabe que tem um filme que eu sempre indico para os meus alunos, que é um filme muito lado B. Tem 2, mas o outro eu não vou falar em público aqui. Breaking Bad. Legal. Breaking Bad. Você tinha um cara, Walter White, o cara estava com câncer terminal. E ele não tinha como sustentar a família dele. De repente, ele entrou para uma zona onde ele descobriu uma parte oculta dentro de si que se curou do próprio câncer. Depois ele foi fazer uns exames, ele não tinha mais nada. Então, hoje em dia, nós somos seres que nos adoecemos por negação de uma parte mal compreendida nossa. E por que nós negamos? Nós negamos porque nós não enxergamos. Por isso que nas tradições tântricas existiam técnicas que os gurus davam para os seus discípulos, onde eles eram pegos na curva e a partir daí eles conseguiam enxergar coisas dentro deles mesmos que nenhum texto conseguia atingir. Por isso que os gurus do Tantra sempre tinham práticas muito esquisitas que davam individualmente para os seus alunos para que eles pudessem ter uma percepção real de quem eles são. Porque na verdade é o seguinte, nós não somos bons, nós não somos maus. Nós somos o que somos. Se no mundo só tivesse dia, toda a natureza morreria dado a temperatura vinda do sol. Nós precisamos da noite, nós precisamos do dia. Então a pergunta é, o seu lado noite qual é? Onde que você esconde? E se esconde, por que esconde? Será que você tem noção da força que tem dentro dele? Então, muitas vezes, as estruturas religiosas disseram assim, vocês precisam ser bonzinhos. O Tantra diz, você precisa ser você. São coisas completamente distintas. Agora, o que é você pode ser muito diferente do que o outro é. Porque, via de regra, nós passamos por uma educação onde nós nos tornamos normais. O que é um ser normal? É um ser que está dentro de uma norma, ou seja, ele está dentro de um padrão, ele vive dentro de uma caixinha. Ou seja, não existe evolução sem você sair da caixinha e fugir da normose existencial. Como cada um é diferente um do outro, nós somos seres únicos. Infelizmente, caímos em uma escola, em uma tradição de educação formalizada, onde nós tínhamos até nota baixa se nós não cumpríssemos certa padronização. Então a nossa consciência já foi acostumada desde cedo com regras, normas, caixinhas em cima de caixinhas. Quando nós percebemos que nós não somos nada disso, nós estamos além de tudo isso e a consciência começa a subir como um balãozinho acima das nossas caixinhas que nós fomos colocados, aí você começa a sentir a paz que você sempre buscou. Porque você começa a entrar na sua homeostase interior. Claro que na visão da pessoa normal você vai ser um esquisito. Agora, os nossos ídolos sempre foram pessoas estranhas. Uma pessoa normal não é ídolo de ninguém. É verdade. Nós aplaudimos sempre e temos por ídolos pessoas que eram absolutamente excêntricas e esquisitas. Então a questão toda é que agora é a sua vez de olhar profundamente para a sua natureza e falar assim, mas e eu? O que eu sou? O que verdadeiramente eu gosto? O que sou eu? Isto é um caminho tântrico profundo, tanto que nas escrituras antigas o Tantra é conhecido como via escarpada. Porque para você chegar no alto da montanha, você tem vários caminhos. Aliás, todos os caminhos vão levar você para o cume. Em quanto tempo não se sabe.
Como na tradição da Índia antiga eles acreditavam na reencarnação, não importava quantas vidas você levasse. Quando chegou o Tantra, os rishis disseram assim, através deste conhecimento você chega na iluminação numa vida só. Só que você vai subir a montanha não pelas estradinhas confortáveis, mas pelos caminhos escarpados. Então o Tantra é a via do caminho escarpado, que você vai precisar encarar de frente a sua natureza profunda, a sua sombra. E é ótimo para aquelas pessoas que a vida inteira trocaram 6 por meia dúzia e não mudou nada. Porque a nossa mente é muito astuta. E a nossa mente jamais vai escolher alguma coisa que vai levar à sua própria destruição. Então, para você enxergar a ilha, você precisa sair da ilha. E no caminho tântrico, sair da ilha é deixar a sua mente. Através de várias técnicas de meditação que os exercícios tântricos proporcionam. Aí volta a mais aquela questão. Mas e a sexualidade em tudo isso? Não é o objetivo do Tantra. O objetivo do Tantra é libertar a sua consciência. Agora, quem libertou a sua consciência tem uma sexualidade livre também, mas por uma consequência, como ele vai ter a sua palavra livre. Uma das coisas mais importantes da vida do ser humano é ele falar exatamente aquilo que ele pensa, a sua verdade interna. Ok? O caminho da verdade, eu acho que é a proteção energética mais poderosa também. Você falar com clareza aquilo que você é, aquilo que tem no seu coração. O meu coração está incandescente. O meu coração estando incandescente, a luz do meu coração sai pela minha boca. Isso sim. O cara tem que ser muito bom para fazer isso. Deixar que a luz do seu coração saia através da sua boca transformada em palavras, o indivíduo está numa alta iniciação espiritual. Só que o Tantra descreve metodologias para você conseguir isso. Então eu acho uma coisa muito linda. Eu já dei curso de tudo quanto é coisa na minha vida. Comecei dando curso de radiestesia radiônica, depois de magia, dei aulas de magia durante muito tempo na minha vida, isso quando eu tinha uns 20 e poucos anos. Depois, sei lá, dei curso de tudo quanto é coisa. Hoje em dia eu só dou aula de Tantra, basicamente. Tem os cursos online de magia também, mas porque são estruturas, o indivíduo vai ser obrigado a olhar para as profundidades do teu ser e dizer assim, este sou eu. E eu tenho agora a opção de assumir a minha verdade frente à vida ou continuar disfarçando, empurrando com a barriga. Que é o que mais se faz aí por aí. Deixa eu aproveitar aqui e falar do mapa astral do meu queridíssimo Otávio Leal da Humani Amor. Se você quiser dar um presente para quem você gosta, ó, tem pagamento facilitado, tem cupom, mapa astral é incrível. Muda, propósito de vida amoroso. Eu, há 2 anos atrás, financeiro também, tava perdidão, fiz um mapa astral com o Otávio Leal, ele faz isso há mais de 36 anos, você vai receber um áudio de aproximadamente 3 horas, é muito legal, um áudio, você não precisa ler nada, não é nada difícil, a parte difícil fica com ele, ele não terceiriza, ele mesmo que faz o mapa, eu já vi ele confeccionando, é legal demais e muda a sua vida, você vê que alguém da sua família tá passando mal, dá de presente um mapa astral, fala, ó, toma aqui o seu mapa astral para você acordar. Nós estamos falando aqui nesse programa, né, de acordar, tomar novas consciências. Então, mapa astral do meu querido Otávio Leal da Humani Amor. É muito legal, então aproveite que é bacana demais. Meu querido Ananda Prem, falamos bastante, tivemos uma introdução legal do Tantra. Então eu queria que você fizesse um fechamento, que a gente está encerrando. Fala o teu @, do teu curso de Tantra, que vai ser bem legal as pessoas seguirem. Eu vi que você faz num retiro, que é muito legal aqui. Até já peguei o nome já. Bom, a minha formação de Tantra, as pessoas perguntam, formação, eu quero me tornar um terapeuta em Tantra? Não, só o nome formação, mas é uma escola de mistérios. Eu chamo Formação em Tantra Escola de Mistérios. Nós, em 6 finais de semana, em imersões profundas, a gente acorda no horário do nascer do sol para começar as nossas atividades, termina 11h, meia-noite. São imersões muito intensas e profundas para você descobrir de verdade quem você é. Se você tem aqueles objetivos somente ligado à sexualidade, essas coisas todas, o meu curso não é para você. O meu curso trabalha as questões tântricas de uma forma de reconhecimento profundo das suas potências internas. Obviamente, se você tem problemas psicológicos e relacionados com uma série de outras coisas, quando você se cura internamente, as suas problemáticas deixam de existir também. Mas a questão é um mergulho interior profundo. Essa é a nossa proposta. Se você quiser me seguir no Instagram,
@mestreanandaprem. E como sempre, é um prazer muito grande estar aqui contigo, onde a gente pode falar sobre assuntos de uma forma mais aprofundada e levar um pouco de conhecimento àqueles que tanto buscam. Maravilhoso, fico feliz. Deixem o joinha, é importantíssimo. Eu gostei que o Ananda Prem falou, eu escolho as pessoas que vão lá, não é qualquer um que pode não, isso é muito legal, Sim, né? os meus cursos eles são selecionados. Para entrar nas minhas formações, você tem que fazer um vídeo e aí existe uma seleção para que o público seja homogêneo, constituído por buscadores sinceros. Isso é interessantíssimo, já gostei a partir daí, porque aí você cria, né, essa egrégora bacana de gente que tá afim mesmo. Que tá afim. Né? Aí vê um cara, vou Curioso não chega lá. Maravilhoso, isso é incrível, gostei demais. Então vão lá, façam os cursos, aproveitem, é o conhecimento que tá aí no universo. Se você quiser usar, a sua vida vai melhorar. Se você quiser ficar reclamando da vida, também pode, porque não vai mudar nada, você vai ficar reclamando eternamente. Aproveite aqui, ó. Ó como eu tô bonitão hoje de rosa. Tem bege, tem azul, tem vários na Harp. É incrível, hein? Chegou a coleção de inverno novinha. Eu amo o meu ursão. Tô quentinho aqui, ó, com o meu bolso canguru aqui, ó. Que delícia, bom demais. A Harp, eu adoro. Então, fiquem bem. Façam coisas boas, mandem energias boas para o mundo, que aqui a gente só traz pessoas que adicionam alguma coisa na sua vida. Então, gratidão, até a próxima. Muito obrigado.